A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alex Ricarte, mais uma vez estamos aqui neste canal para transmitir uma palavra de Deus, uma palavra de edificação ao seu coração. Quero ler um versículo bíblico que está em Provérbios 11 e verso de número 14. Provérbios 11 e verso de número 14. Olha o que está escrito no texto bíblico. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Quero compartilhar com você uma história. Uma história onde conta-se que em um certo lugar existia um jovem casal que haviam acabado de se casar. Mas aquela região estava passando uma dificuldade financeira muito grande, a ponto do moço, agora um senhor recém-casado, não conseguir emprego para cuidar da sua bela esposa. E dentre muitas tentativas de conseguir algum emprego, e todas essas tentativas sendo inúteis, este jovem senhor conversa com a sua jovem esposa e eles tomam uma decisão muito drástica na sua vida. Aonde ele chega para sua esposa e diz: olha, nós não conseguimos emprego nesta localidade. Então, eu vou sair e vou procurar emprego. E depois que eu conseguir ganhar bastante dinheiro para a nossa subsistência, eu retornarei. E ele faz um acordo com a sua esposa dizendo: então somente eu peço que você me espere, que você me aguarde o tempo que for necessário, porque eu voltarei. E ele também acordou com ela, dizendo que ele também seria fiel ao seu matrimônio, mesmo estando distante. Ele despede agora da sua esposa e sai andando. E ele vai andando, e cada vez mais distante da sua casa. Até que depois de andar muito tempo e de ir para um lugar muito longe, ele encontra um fazendeiro. E aquele fazendeiro lhe contrata e lhe dá serviço. E na hora de contratar, aquele jovem diz para o seu patrão: eu quero fazer um acordo com o senhor. E o acordo é este: eu vou trabalhar por um período de tempo aqui na fazenda do senhor. E eu não quero que o senhor me pague. Eu quero que o senhor guarde todo o meu salário, para que no final do período que eu estiver com o senhor, eu pegue todo este salário e volte para a minha esposa. Fizeram um acordo e ele começa a trabalhar. E ao longo do tempo, ele vai trabalhando, o seu patrão guardando o seu dinheiro. E a história diz que passam-se 10 anos, 12 anos, 13, 14, 15 anos. De repente, ele nota que já se passaram 20 anos. Agora, ele já não é mais um jovem quando ele tinha saído, mas ele é um senhor de meia idade. E agora, ele chega para o patrão e diz: olha, patrão, eu quero todo o meu dinheiro, porque eu quero voltar para minha esposa. O patrão disse para o seu empregado, dizendo: olha, o seu dinheiro está aqui, eu vou te dar, mas só que eu vou lhe fazer uma proposta. Eu vou lhe dar 3 conselhos. Se eu lhe der os 3 conselhos, eu não lhe dou o dinheiro. Se eu lhe der o dinheiro, eu não lhe dou os 3 conselhos. E o patrão disse: vai, durma na sua casa, e amanhã pela manhã você me conta qual foi a sua decisão. E aquele moço foi para o seu alojamento e ele não consegue nem dormir. E ao longo daquela noite, ele fica então enfrentando uma dificuldade muito grande com os seus pensamentos. Até que o dia amanhece e ele vai encontrar o seu patrão. E o patrão pergunta: qual é a sua decisão? E o empregado diz: eu quero os 3 conselhos. O patrão alerta ele dizendo: se eu lhe der os 3 conselhos, eu não lhe darei o dinheiro.
Ele diz: não, mas eu quero os 3 conselhos. Pois bem, os 3 conselhos são, disse o patrão: primeiro, nunca tome atalho na sua vida. Número 2, nunca queira descobrir o mal dos outros. Ou seja, não tenha curiosidade para descobrir o segredo das pessoas. E o terceiro conselho é: nunca tome decisão precipitada. Dados os conselhos, o patrão e o empregado se despedem. Ao sair, o patrão disse: olha, meu muito obrigado, e tome aqui esses 2 pães. Um pão para você comer ao longo da sua caminhada, porque a caminhada é longa, e outro pão é para você comer junto com a sua esposa. Este daqui é para a caminhada, este outro é para a sua esposa. Pois bem, aquele jovem, ele começa a andar pelo caminho um pouco entristecido, porque foram 20 anos de serviço. E agora ele não tinha nada. Estava saindo com nada. Da mesma forma que ele chegou, da mesma forma ele estava saindo. O que seria dele na hora de encontrar com a sua esposa? E ele vai pelo caminho meio triste. E andando pelo caminho, ele encontra alguns viajantes também. E ele conta para os viajantes em conversa o destino que ele ia. E o viajante diz: olha, por esse caminho que você está indo, chega lá. Mas é um caminho muito distante. Vai por esse caminho alternativo. Vai por esse atalho que você vai economizar muitos quilômetros. E aquele moço assim o fez. Ele começa a andar então por aquele atalho. E na hora que ele está andando por aquele atalho, ele consegue lembrar da voz do seu patrão dando o primeiro conselho que diz: nunca tome atalho para a sua vida. Então ele para, despede aqueles moços e volta para o mesmo caminho, obedecendo então o primeiro conselho, não pegando atalho na sua vida. E quando ele está caminhando por aquele caminho mais longo, mas é o caminho principal, ele escuta aqueles amigos, aqueles viajantes gritando, pedindo socorro porque eles continuaram pelo atalho. E ele consegue ouvir gritos desesperadores. E no outro dia, ele fica sabendo que aqueles viajantes que tinham passado por aquele atalho, tinham lá alguns ladrões, assaltantes, marginais, que estavam esperando pessoas que passassem por aquele atalho, que pegou, roubou todo o dinheiro daqueles viajantes, os espancaram e por fim os mataram. E aquele jovem, aquele rapaz, agradeceu por ter ouvido o primeiro conselho. Estava sem dinheiro, mas estava agora com vida. Primeiro, não busque atalho para a sua vida. E ele continua andando e ele chega numa pensão. E ele contrata aquela pensão e pousa aquela noite. E no meio da madrugada, ele começa agora com a porta fechada dentro do seu quarto. Ele começa a ouvir barulhos, gritos, uivos, algo terrível. E ele levanta e coloca a mão na maçaneta da porta para abri-la. E de repente ele lembra do segundo conselho do seu patrão que diz: nunca queira descobrir o segredo dos outros. E agora ele volta, deixa a maçaneta e volta a dormir. No outro dia pela manhã, na hora de acertar com a dona daquela estalagem, ele pergunta qual a razão daquele barulho. Ele diz: olha, eu quase que levantei, eu quase que abri a porta para ver o que estava acontecendo, eu desisti na última hora. E a moça, a hospedeira, disse: olha, por bem, você não fez isso, porque eu tenho um filho que ele tem problemas mentais. E de vez em quando esses problemas o atormentam, ele fica tão agressivo. E todas as pessoas que, por curiosidade, abrem a porta dos seus quartos, o meu filho bate, o meu filho mata, o meu filho faz coisas cruéis com essas pessoas. Ainda bem que você não abriu. E aquele moço, ele pôde agradecer pelo segundo conselho, que é: nunca busque
o mal ou saber o mal das outras pessoas. Nunca tenha curiosidade da vida das outras pessoas. E ele continua então a caminhar. E no meio da sua caminhada, ele fica já chegando próximo à sua casa. Ele fica alegre por ter sido livre da morte por 2 vezes. Mas ele fica um pouco entristecido, dizendo que a esposa falará de mim. E ele, porque não tinha dinheiro. E agora ele caminhando, ele vê a sua casa ao longe. Os seus olhos começam a lacrimejar, porque foram 20 anos sem ver a sua esposa. O coração começa a acelerar, a palpitar mais forte. E ele vem chegando, ele vem chegando, ele vem chegando. Já a tardezinha, quase o anoitecer. E de longe já dá para avistar a sua casa, anda um pouco mais, já dá para avistar a sua esposa. E quando dá para avistar a sua esposa, o coração explode, quase que explode de alegria. Mas só que, para a sua infelicidade, ele olha e vê a sua esposa sentada sobre o sofá. E ele vê que existe um homem que está com a cabeça sobre o colo da sua esposa. E nesse momento, toda aquela euforia, toda aquela alegria se transforma em uma grande desilusão, uma grande decepção. E é que o coração daquele moço é tomado por um ódio, por uma raiva muito grande, e ele começa a dizer: eu vou lá, vou matar a minha esposa infiel, e vou matar também o seu amante. E ele vai se aproximando, dizendo: eu vou matá-los, eu vou destruí-los, eu vou acabar com eles. Como pode essa mulher ser tão infiel assim, uma vez que eu fui tão fiel? E quando ele vai chegando perto, ele lembra do terceiro conselho, que é: nunca tome decisão precipitada na sua vida. Então, por um momento, ele para. Ele resolve, então, dormir debaixo das árvores, pousar aquela noite debaixo das árvores. E agora, pela manhã, ele está um pouco mais calmo, muito decepcionado, mas um pouco mais calmo. Ele diz: agora eu vou conversar com aquela infiel. E a história diz que ele bate na porta. E na hora que ele bate na porta, quem que abre? A sua esposa, que nem acredita de tanta alegria que era ele depois de 20 anos. E ela vai abraçá-lo. E na hora que ela vai abraçá-lo, ele impede que ela faça isso. E ele empurra ela e diz: você é uma mulher infiel. Ontem à noite, eu ia matar você e o seu amante, o homem que eu vi deitado no seu colo. Mas só que eu lembrei de um sábio conselho. E aquela mulher, chorando, quase que sem entender, ela diz: olha, meu marido, ainda bem que você não fez isso, porque aquele moço que estava dentro da nossa casa, aquele moço não é o meu amante, mas é o nosso filho, que quando há 20 anos atrás, quando você saiu da nossa casa, eu estava grávida e eu não sabia. Então, portanto, este é o nosso filho. Eles se alegraram, se beijaram, se abraçaram. E no momento, ele conta para ela, então, os 3 conselhos, que estava sem dinheiro, mas mesmo assim sem dinheiro, ela fica alegre e diz: você foi poupado da morte 2 vezes. Você, por causa desse conselho, não cometeu uma loucura, então valeu a pena este conselho. E ele diz: eu só tenho esse pão velho, porque agora já estava envelhecido pelo tamanho da viagem. E ele parte o pão. Na hora de partir aquele pão, para a surpresa deles, no meio do pão estava todo o dinheiro de 20 anos de serviço que o seu patrão tinha guardado ali. Ele foi poupado da morte, de fazer uma loucura por conta dos 3 conselhos. E ali estava o dinheiro de 20 anos de trabalho. Nós vemos um texto bíblico que diz que na multidão de conselhos, aí há segurança.
Há quem diga por aí que se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Mas conselhos da palavra de Deus são conselhos eternos. Conselhos de homens e mulheres de Deus. Pode mudar a circunstância da sua vida para o bem. Então fique nesta oportunidade com esses 3 conselhos. Nunca tome atalho para a sua vida. O caminho é Cristo, o caminho é Jesus. Permaneça onde Deus te chamou, porque Deus tem uma obra especial na tua vida, aonde Ele te chamou, aonde Ele te escolheu. Existe alguém que diz, mas está demorando muito e quer entrar por caminhos, por atalhos da sua vida, e muitas vezes são tão decepcionados. Muitas vezes são atalhos no casamento, são atalhos no emprego, são atalhos da amizade, são atalhos do ministério que alguém quer tomar, e depois de tomado, a decepção é muito grande. Segundo conselho, guarde esse: nunca queira descobrir o mal das outras pessoas. Quantas vezes alguém fica tão preocupado em descobrir o problema das outras pessoas e esquece dos seus próprios problemas? Quantas pessoas estão tão fixadas no erro, no pecado de outras pessoas, mas esquecem dos seus próprios pecados ou dos seus próprios erros? Quando nós estamos perto de Jesus, a luz que é Cristo nos ilumina de forma tão gloriosa que nós vemos os nossos erros e não temos tempo de ver o erro das outras pessoas. Quando nós estamos mais longe de Deus, e daí nós estamos afastados da sua comunhão, e daí nós não vemos os nossos erros porque a luz não está pairando sobre nós, e nós não somos capazes de ver as nossas falhas, e começamos a ver o erro de outras pessoas. Nunca queira descobrir o erro de outras pessoas. Deixe que cada um cuide da sua vida e vamos pedir que Deus nos ajude. E o terceiro conselho tão glorioso: nunca tome decisão precipitada. Talvez por algum momento você quase que age por impulso, mas só que Deus fala conosco nesta oportunidade. Você que está ouvindo todo este vídeo, não tome decisão precipitada na sua vida. Vai orar, vai buscar a presença de Deus. Quantas pessoas que dizem, eu não queria ter feito, eu falei sem pensar, eu agi sem pensar, mas agora já falou, mas agora já agiu, pode até pedir perdão, mas as consequências são muito grandes. Então não tome decisão precipitada na sua vida. Talvez você que está fervendo, com o coração fervendo de raiva, dizendo, olha, eu vou fazer isso. Vai orar a Deus, porque Deus tem o melhor caminho para a sua vida. Nunca faça algo na sua vida sem orar, sem ler a Bíblia, sem buscar conselhos de homens e de mulheres de Deus para a sua vida. Porque depois de uma decisão precipitada ser feita, ser tomada, o estrago é muito grande. Quantas pessoas estão sofrendo por atitudes que fizeram de forma precipitada, sem pensar, sem analisar, sem orar, sem buscar a presença de Deus. Mas só que lemos o texto bíblico, na multidão de conselhos há segurança. Então, fique com esses 3 conselhos. Nunca tome atalho para a sua vida. Nunca queira descobrir por curiosidade o mal das outras pessoas. E nunca tome decisão precipitada na sua vida. Vivendo os conselhos da palavra de Deus, você vai vencer. Nós iremos vencer. E evitaremos sérios problemas para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. A paz do Senhor Jesus.